Bem, chegamos propriamente dito, então, nesta estrutura deste TCC. Provavelmente muitos alunos aqui que me escutam se lembram de como eles aprenderam a fazer uma redação lá no ensino médio, que uma redação obrigatoriamente precisava de um título, precisava de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Senhores, vou dar a boa notícia agora. Lembrem-se que um trabalho de conclusão de curso ou um artigo científico também depende essencialmente destes elementos, de um bom título, de uma boa introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então já estou te dando uma dica para que você fique tranquilo, para facilitar, né, esta concepção que você tem de criação do trabalho acadêmico. Não trazendo aqui nenhuma dificuldade ou nenhum embaraço para você, eu vou mostrar como que é possível você sair do zero e construir o seu artigo científico dentro desse semestre que você tem, geralmente aí no final da faculdade, para trabalhar, né, estes conceitos e essa ideia deste trabalho que precisa ser edificado. Bem, então, começando do início, primeira coisa que o aluno pode pensar é o título. E aí muitas vezes me perguntam, professor, mas eu tenho que elaborar o título antes mesmo de escrever o artigo? Senhores, não é uma obrigatoriedade. Então você pode colocar o que eu chamo de título provisório. Você pode trazer um título provisório e ao final do seu trabalho você poderá alterar este título. Então não há nenhum impedimento que você entregue, por exemplo, um esboço do seu trabalho, um draft, uma matriz, enfim, como queiram chamar, aonde haverá ali um título provisório que poderá ser alterado, né, ao final. Muito bem, senhores, mas como o título é a cabeça do seu trabalho, é a mensagem que você quer passar no seu trabalho, o que você precisa conhecer para a elaboração do título? Primeira coisa, o que é o título? O título de um artigo científico, ele deve ser principalmente claro, preciso e informativo, refletindo o conteúdo, senhores, e os principais achados do trabalho, do estudo que você fez. Eu vou trazer aqui, então, algumas diretrizes para que você possa criar um bom título para o seu trabalho. Como, por exemplo, ser específico, evitar títulos genéricos. Professor, me dê um exemplo. Olha bem, vou te dar um exemplo. O aluno chegou para mim um dia e falou assim, já tem o título do meu trabalho. Eu falei, qual é o título do seu trabalho? Erradicação da fome no mundo. Eu disse, meu querido aluno, em 15 laudas, em 3 meses, não é possível escrever um artigo sobre a erradicação da fome no mundo. Por quê? É um título demasiadamente genérico, aonde não aparece aqui nenhum tipo de recorte deste tema. Por este motivo, né, eu fiz uma correção neste título e depois também fizemos ajustes ao longo desse trabalho, porque é necessário, senhores, que este trabalho descreva exatamente o que o artigo aborda. Então pode ser a erradicação da fome de população de rua no bairro do Flamengo, por exemplo, né? Então eu tenho um título específico que descreve aquilo que fora pesquisado. Use, por exemplo, também no seu título as palavras-chave, né? Escolha termos que facilitem a indexação e a recuperação do artigo em pesquisas. Agora eu quero falar para você que está escrevendo artigo científico para publicação em revista, não só para você que está no primeiro momento ali no final da graduação, né? Primeiro, último momento. Primeiro porque você está escrevendo o seu primeiro artigo e o último porque está finalizando a graduação. Você, posteriormente, se quiser galgar o caminho da academia, você terá que publicar outros artigos científicos. E esses outros artigos científicos serão em revistas científicas. E nós temos lá mecanismos de indexação deste artigo. E a gente vai indexar por meio de palavras-chave, ou seja, quando alguém for procurar sobre aquele tema, então erradicação da fome, erradicação da pobreza, na perspectiva do direito constitucional brasileiro, ele vai achar o seu artigo. E achando o seu artigo, você poderá ser um autor citado em outro trabalho científico, né? Porque ele vai fazer aí também uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura e podendo lhe citar como uma autoridade naquele tema. Senhores, então é muito fundamental o uso de palavras-chave na construção do título, né? E também depois no destaque, após o resumo, que a gente já vai falar, dessas palavras todas que serão, né, highlights ali, destaques do seu trabalho. Seja conciso, né? Tente manter o título ali com até 12 palavras no máximo, preferencialmente, né, até 12, menos do que 12, nunca um título gigantesco, porque compromete, inclusive, né, a leitura daquele título e o interesse da pessoa
também de conhecer o seu trabalho. Importante é um título, né, menor, obviamente que não um título genérico, mas um título menor e que já faça a comunicação inicial que se pretende. Eu trouxe aqui alguns tipos de título que você pode se valer aqui só para exemplificar mesmo, que pode te ajudar aí nesse processo de criação, né? Como, por exemplo, títulos que são mais declarativos, ou descritivos, ou interrogativos. Então, a responsabilidade civil das plataformas digitais por conteúdo de terceiro, a evolução do princípio da dignidade da pessoa humana no Supremo Tribunal Federal. Outro título na modalidade de pergunta. Muita dúvida também que o aluno tem. Professor, posso fazer um título que traga um questionamento, que traga a problemática do trabalho? Pode, né? Não há, assim, nenhum problema direto em fazermos títulos que sejam títulos perguntas. Como, por exemplo, é possível compatibilizar a segurança pública e os direitos humanos no sistema carcerário brasileiro? Olha que pergunta impactante para um artigo, para título de um artigo científico, né? A pessoa já fica assim, cara, quero ler esse artigo, porque será que o cara trouxe alguma reflexão acerca da segurança pública e direitos humanos no sistema carcerário? É isso que o cara quer investigar, é isso que ele quer saber, então é uma pergunta, né, relevante dentro do contexto que nós estamos aqui trabalhando. Bem, outra dúvida que aparece muito é, professor, posso usar a inteligência artificial para a elaboração do título do meu trabalho? Pode. Veja que não há um impedimento para que você use, para o uso da inteligência artificial na criação de artigo científico. Na criação de artigo científico e na criação do título. Mas cuidado, porque deve haver alguma recomendação institucional de cautela e cuidado para o uso da IA no seu trabalho, pois existem rastreadores como aqueles que você conhece, que vai rastrear o plágio, que vai identificar se houve alguma cópia literal naquele seu trabalho sem a devida citação, e também já se tem ferramentas para identificação do uso da escrita de inteligência artificial. Então é o seguinte, pode usar? Pode, mas recomendo que você verifique as instruções da universidade em que você está matriculado, se é condenável ou não o uso da inteligência artificial, porque algumas faculdades mais tecnológicas, né, eu tenho visto no meu dia a dia um estímulo ao uso da inteligência artificial, pelo menos como uma fonte de pesquisa primária, né? Não quer dizer que o aluno vai entregar um trabalho todo 100% descrito, porque, como o próprio nome já diz, né, muitos ainda vão dizer que aquilo nem é uma inteligência, porque aquilo é criado e alimentado por um ser humano, né, que este trabalho ele não teria uma validade se não feito por uma pessoa humana, até mesmo não teria nenhuma autoria. Mas vivemos tempos tecnológicos, né, dentro de uma sociedade hiperconectada, não há como fugir desta ideia de usar a inteligência artificial como instrumento, como ferramenta de pesquisa para nos assessorar na criação de artigos científicos, né? Existem também outras fontes de pesquisa para além da IA, mas que não necessariamente, né, entregam aquele resultado que ela entrega. Então, isso está vinculado, né, a critérios pessoais do pesquisador, se ele vai usar ou não como ferramenta, mas eu ressalto da importância de você ter ali a sua autoria destacada. É necessário que a sua autoridade enquanto autor naquele trabalho seja revelada, seja mostrada, seja dita. Então, muito cuidado, né? Usar com parcimônia, usar com cautela a inteligência artificial é um mecanismo para o sucesso da sua escrita acadêmica.